Arrumar o cabelinho aqui, né, pra ficar bonitinho. Nem tem cabelo, não tem nada pra arrumar. Vou arrumar o quê, velho? Tá doido? Mas pelo menos o bigodinho, dá uma modinha no bigodinho. Bom, antes de começar o vídeo, tô aqui pra dar um anúncio pra vocês que não me acompanham aí nas redes sociais, como Instagram e Twitter. Na semana passada, eu, em parceria com a loja, nós lançamos aí uma linha com camisetas, moletons e alguns quadros. Então, pra galera que sempre pediu aí pra mim, falando: ah, Buzz, eu acho que ficaria muito legal uma camiseta e um moletom com as suas artes. Então tá aí pra vocês. E lembrando, pra quem tá assistindo esse vídeo aqui, você vai ter um cupom de 20% de desconto. É só você escrever lá na hora da sua compra, Ovelha20. Essa promoção vale até domingo, então aproveita e corre, porque senão vai acabar. E depois, quando vai ter promoção de novo? Não faço ideia. Então aproveita agora que tem esse cupomzinho de 20% de desconto e adquirir lá um moletomzinho. Imagina? Nossa, muito style. Uma camiseta, um quadro pra pôr na sua casa. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido acontecer tudo isso, tá ligado? Porque eu também sempre quis fazer algumas estampas, né? Camisetas, moletons, com algumas artes minhas. Então eu fiquei muito feliz. E eu espero que vocês também gostem e adquiram lá. E se vocês comprarem, me manda fotinha, me manda lá no Twitter, no Instagram, me marca que eu quero ver. Porque quem tá comprando e tá me falando, eu tô mais ansioso que a pessoa que comprou, então eu quero muito ver. E é isso, então aproveita lá. É o primeiro link aí da descrição, vocês podem entrar lá na minha areazinha na loja e conferir, beleza? E usar o cupomzinho também tá na descrição junto com o link, só pra vocês não esquecerem, né? Então é isso, fiquem com o vídeo, valeu e tamo junto! Oi, hoje estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez é um videozinho aqui de processo novamente. Já fiz aí alguns videozinhos mostrando o processo de ilustração, né? Mas como esse desenho aí foi um desenho que eu curti muito e uma galera curtiu também, vieram perguntar pra mim várias vezes se eu ia fazer vídeo sobre ele. Eu resolvi fazer ele mais como uma espécie de processo, igual eu fiz aquele videozinho lá, como é um processo no Photoshop, sabe? Só que nesse caso aqui eu vou mostrar como que é um processo quando eu faço alguma ilustra com uma composição com mais coisas, sabe? Como é que eu penso, como é que é a minha ideia e tudo mais. Então eu vou falando pra vocês aqui parte por parte como é que é mais ou menos. Lembrando que se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho pra você receber os próximos vídeos. Deixa o gostei aí embaixo pra mim saber que vocês estão realmente gostando. E me siga lá na Twitch que eu tô fazendo live vários dias aí da semana. Lá a gente faz live desenhando, jogando, conversando. O intuito lá é mais conversar mesmo, bater um papo, que é mais legal, é um bagulho mais próximo, sabe? E desenho a gente faz de vez em quando lá, não é sempre que a gente faz. A live na Twitch não é focado, sabe, em desenho. Lá é uma área que eu posso explorar mais coisas, além de só desenho, igual aqui no canal. Então, se você for lá, vai com o intuito de querer conversar, bater um papo assim sobre vários assuntos, beleza? Bom, vamos lá, eu vou tentar aqui dividir por blocos como é que vai ser esse bagulho aqui. E a primeira parte que muitas vezes eu não coloco aqui nos vídeos, né? Inclusive eu não fiz totalmente o esboço inteiro aqui nesse vídeo. É o esboço, né? O esboço ele é basicamente a parte, como eu sempre falo, onde você tem a maior liberdade para mudar as coisas que vocês estão fazendo. Você vai mudar, tipo, tudo que você acha que tá ruim, que você quer deixar uma forma mais bonitinha e tudo mais. É lá onde você vai dar um molde pro seu desenho, basicamente, sabe? Eu sempre gosto de ficar bastante tempo no esboço, que acho que é uma das partes que eu mais demoro, pra ser bem sincero. Eu fico cerca, dependendo, em live, tipo 3 horas fácil em esboço, dependendo do desenho. Porque lá eu fico conversando com a galera e tudo mais, então tem esse problema, né? Mas em off, assim, tipo 1 hora e meia, só ouvindo musiquinha, tá ligado? Conversando com os amigos, é mais rápido. Mas em live eu fico, tipo, brincando com o chat, conversando com ele e tudo mais, então acaba demorando mais. Mas botem na sua cabeça que a parte do esboço é a parte que vocês têm aí, pra você poder mudar, fazer as alterações que você acha necessário pro seu desenho, pra você deixar ele com a forma bonitinha do jeito que você quer, sabe? Você pode ter um traço mais solto. O esboço, assim, eu acho que ele tem basicamente umas 2 etapas, ao meu ver, assim, que é a parte de você fazer aquele esboço mais rabiscado mesmo, só pra você botar a sua ideia ali. E aí depois tem a parte que você vai refinando um pouquinho o esboço, mas não deixa refinado a ponto de ser uma line art, sabe? Deixa uma refinada que você consiga entender o que tá acontecendo, pelo menos na cena. Então eu acho que tem 2 partezinhas do esboço, pelo menos pra mim, assim, que funciona, né? Eu faço lá o rabiscão bem aleatório, com a ideia que eu tô na cabeça, e aí depois eu vou testando coisas diferentes. Às vezes eu faço mais de um esboço por desenho, pra me ter várias ideias, sabe, ver vários ângulos, antes de falar, tá, esse aqui é o esboço que eu vou seguir. Então testa bastante coisa, porque o esboço é muito importante e faz muita diferença, assim, se você trabalha muito nele ou não, sabe? Bom, a ideia desse desenho, eu tava com ela basicamente anotada, né? Como eu falo pra vocês, eu tenho um grupinho no WhatsApp que só tem eu, que eu anoto minhas ideias. Sempre que eu tenho alguma coisa assim, já vou pegar o celular ali e anoto rapidão. E a ideia que eu tinha nesse desenho era fazer basicamente um capacete de astronauta com um líquido dentro, sabe? Uma água, algum líquido diferente, sei lá. E aí, é só essa ideia que eu tinha, mais nada. E aí eu tinha feito essa ideia assim, rapidão, com esboço. Alterei assim, do nada, eu comecei a colocar mais coisa, coloquei um corpo nele ali, coloquei ele flutuando e
pensei assim, por que não fazer uma composição mais maluca, né? Vamos testar aí e ver o que vai sair. Então eu comecei a rabiscar, colocar mais coisa. Inclusive foi na live que eu comecei a pôr umas paradas mais doidas assim no desenho, né? No começo da live eu tava só com o desenho do corpo do astronauta e mais nada. E tipo, o líquidozinho, um planetinha. E depois eu fico tacando coisa. E nas lives, assim, quando eu vou fazendo o esboço, a galera consegue ver mais ou menos como é que eu vou pensando, o que eu vou colocando ali. E, tipo, é meio aleatório, sabe? O povo me pergunta, Buzz, como você sabe, assim, onde você tem que pôr tal coisa? Onde você tem que fazer sujeirinha, no caso, também, que o povo me pergunta bastante. Mano, eu vou olhando e vou colocando onde eu acho que fica legal, sabe? Eu não tenho uma regra, assim, então é meio aleatório, podemos dizer assim. Então a ideia não era basicamente isso, só fazer um carinha com líquido no capacete, e aí eu fui tacando coisa depois do que vinha na minha cabeça. Bom, logo depois que eu acabo o esboço, eu passo por uma parte que é uma das minhas partes preferidas de todos os desenhos que eu faço. É uma das partes que eu mais gosto, que é fazer a line art e a sujeirinha. A sujeirinha que eu falo é você deixar meio que dar uma textura pro seu desenho, sabe? Você colocar algumas coisinhas, umas rachaduras em algumas partes, umas rachuras, umas paradas assim. É a parte que eu gosto muito, que eu passo bastante tempo trabalhando assim. Digamos que eu coloco sombra também, coloco algumas sombras pretas assim, mais duras, sabe? Então é a parte que eu gosto muito de trabalhar, a galera vê em live que eu gosto mesmo, assim, porque eu passo muito tempo. Tem vezes que eu faço umas 3 lives, tá ligado? Tipo, uma live pra esboço, outra live só pra line art, outra live pra pintura e finalização. Então, tipo, eu demoro bastante porque eu gosto, sabe? É um negócio que me faz bem, fazer com calma. Antigamente eu tinha um problema muito ruim de querer fazer tudo rápido e terminar o mais rápido possível, que eu queria produzir pra postar pro povo e tudo mais. Mas hoje em dia não, tipo assim, eu tô com vontade de fazer um desenho? Tô, então vamos fazer um desenho. Vou correr com ele? Não, porque senão vai ficar uma merda. Então eu vou fazer devagarzinho, aproveitar cada momento assim do desenho. Se eu errei alguma coisa, eu vou lá e volto e faço de novo. Então eu gosto muito de fazer essa parte assim, sabe? Principalmente na parte da line art, que é uma parte que, tipo, mano, é uma terapia pra mim basicamente, sabe? Tipo aqueles livrinhos de pintura que você tem, que a galera se compra em livraria, assim, pra você ficar pintando os desenhos que vem pronto. É basicamente isso, só que pra mim, no meu caso, eu tô fazendo a line art, né? E aí é a minha terapia, assim. Outra coisa que me pergunta bastante também é em questão das sujeirinhas, né? Que eu disse. E como eu falei, eu vou basicamente colocando de acordo com o que eu acho que vai ficando legal, sabe? Eu não tenho uma regra, assim. Não sei se existe uma regra. Então eu vou colocando do meu jeito, assim. Acho que tá legal aqui, eu vou colocando. Acho que tá legal ali, eu vou colocando também. E uma coisa que eu falo bastante, inclusive eu acho até importante falar aqui, né? Que muita gente acha que eu sou um puto especialista em desenho, tá ligado? Mas não, gente, eu tô aprendendo também, tipo... Eu comecei em 2018, então eu sou tipo um iniciante no bagulho. Eu não sei os nomes técnicos das paradas, não conheço todas as ferramentas de todos os programas, não conheço todos os programas, não conheço mesa digitalizadora. Então muita gente vem me perguntando achando que eu sou especialista, mas tipo, não sou, tá ligado? Meu negócio é fazer, assim, eu não sei muito explicar. Tanto que os tutoriais eu nem faço muito, porque não é uma coisa que eu curto muito fazer, e também não é uma coisa que eu acho que eu sou bom em explicar. Eu não curto ficar explicando, sabe? Tipo, não sei. Então, eu não sou especialista em desenho. Se você tá pensando em perguntar sobre mesa pra mim, eu não tenho muito como indicar. As únicas mesas que eu já usei foi da Wacom, então eu sempre falo assim, procura alguma da Wacom mais simples. Eu sempre falo isso, porque é o que eu sei, tá ligado? Tipo, eu nunca testei tantas mesas assim. Só testei 2 na minha vida, então não posso falar muita coisa, sabe? E dicas de desenho, a galera me pergunta muito e também não sei dar dica de desenho, então, tipo, mano... Eu não sou bom pra isso, sabe? Eu já vou meio que falar isso aqui no vídeo também, porque acho que é muito importante. Você tá pensando em perguntar várias coisas assim. Eu posso até tentar ajudar em algumas coisinhas, mas não sou especialista em nada, sabe? Eu sou aquele famoso, igual num podcast de Jovem Nerd, que é especialista em porra nenhuma. Eu sou basicamente isso. Então é isso, velho. Acho que é meio até bom falar aqui com vocês sobre isso aqui, né? Como eu falei, eu gosto muito de fazer line art. Faço lá sombrinhas pretas, né, mais chapadas, mais duras, onde que a sombra é mais escura mesmo. Inclusive eu tenho muito que treinar essa parada de sombra na parte preta, assim, porque eu sinto que eu faço pouco, sabe? Eu queria fazer mais sombras assim, então eu tenho que dar uma estudada. Mas até agora tá ok, assim, os desenhos com isso, sabe? Esse vídeo aqui hoje, eu nem sei se vai ter, acho que provavelmente vai ser meio longuinho, assim, porque eu quero fazer meio que um podcast misturado com o processo do meu desenho. Então se você quiser ir ouvindo aí enquanto eu vou falando, bota aí do ladinho ou minimiza. Mas aqui você meio que tem que ver também, né? Porque eu tô mostrando de acordo com o que eu tô falando também algumas paradas. Beleza, depois que eu faço line art, muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu faço isso, né? Que eu coloco uma cor base no desenho inteiro antes de começar a pintar, a separar as cores, né?
povo me pergunta isso e é basicamente que eu faço um clipping mask. Pra quem não sabe, clipping mask é basicamente uma máscara, assim. E toda essa cor que tá no fundo do desenho, que eu coloco a cor inicial, né? Eu faço uma máscara nela, e aí tudo que eu pinto, assim, no desenho, ele vai ficar pintado dentro dessa cor que eu coloquei, sabe? Dessa cor base. Ele não vai passar pra fora, pro fundo, essas coisas. Então por isso que eu faço isso também. Então eu faço isso pra eu poder pintar com mais calma também, não ficar passando por fora do desenho, não me preocupar com isso. E aí eu vou, tipo, às vezes eu faço layer por layer. Cada cor eu coloco numa layer, sabe? Mas não é sempre não. Tipo assim, se eu tenho alguma cor pelo menos que é parecida, ou se as cores são iguais, independente do lugar que eu vou pôr, eu coloco na mesma layer, assim, pra tentar economizar o máximo de layer que eu conseguir, sabe? Porque eu faço muita camada, então eu tenho que tentar economizar. O povo me pergunta bastante isso, se eu faço cada camada pra uma cor e tudo mais. Nem sempre, depende muito do desenho. Se o desenho é muito longo, muito grande, assim, com uma composição muito doida, eu tento economizar o máximo que eu conseguir, sabe? Pra o arquivo não ficar pesado também e tudo mais. Então, as cores que muita gente fala que gosta das cores dos meus desenhos e tudo mais, e o povo me pergunta bastante também como que eu faço, né? Como é que é, se eu uso alguma paleta, se eu tenho alguma técnica, se eu estudei teoria das cores e tudo mais. Eu vou falar pra vocês que eu tinha feito um semestre de faculdade de produção audiovisual, né? Mas só um semestrezinho. Eles tinham explicado um pouquinho sobre teoria das cores, mas eu nem lembro mais, porque, tipo, foi muito... meio que passou meio voado, assim, sabe? Então eu não sei, tipo, não estudei pra valer, assim, teoria das cores, mas eu já passei um pouquinho, mas não lembro quase nada, nem uso isso nos meus desenhos. Eu basicamente faço isso meio que de cabeça. Eu acho que essa parada de mexer com cor é meio que um treino, ao meu ver, tá? Eu posso tá falando muita bosta aqui, logicamente, porque eu não sou especialista, né, como eu disse. Mas pra mim, assim, eu acho que é mais ou menos um treino você aprender a mexer com cor. Eu sinto que fotografia me ajudou muito a entender um pouquinho sobre cor, assim, em questão de foto, fazer uma cor bonita pra você olhar, assim, tipo, e seu olho sentir agradável olhando aquela foto, sabe? Entendo pouquíssimo sobre isso, em relação a vídeo também, design gráfico e tudo mais. Então tudo isso meio que me ajudou e meio que englobou essa parada de cor, assim, pros meus desenhos. Então eu faço meio que tudo de cabeça, assim, eu vou colocando, alterando algumas coisas e vou vendo que vai ficando legal. Inclusive vai ter um videozinho aí, talvez semana que vem, não sei, sobre um desenho que eu fiz, que eu curti muito as cores. Então é uma parada que eu faço meio de cabeça, sabe? Eu tenho um esqueminha que eu faço às vezes pra tentar me ajudar a me auxiliar na cor, assim, que é basicamente crio um gradiente map, né? Coloco lá um degradê que eu acho interessante e coloco a camada do gradiente map em Rui, né? Que eu acho que é o penúltimo ou antepenúltimo aí das opções de mesclagem, né? Eu coloco lá e, tipo, vou vendo como é que fica as cores, se fica legal. Se ficar alguma cor legal, eu vou e pego ela e vou alterando. Quem tá nas minhas lives tá ligado que eu faço isso às vezes pra tentar mexer nas cores, assim. Não considero isso uma trapaça, porque, tipo, existe no programa, então por que eu não vou usar, tá ligado? Então eu tento, de vez em quando, usar isso quando eu tô com uma dificuldade em relação a algum desenho, alguma cor de alguma arte, assim, tudo mais. Então, acho que é uma boa. Se você quiser aprender isso, sei lá, entender, talvez qualquer dia, se você quiser aparecer na live, numa live que eu estiver desenhando, tá? Se eu não estiver desenhando e você perguntar isso, provavelmente eu não vou te mostrar, porque eu não vou parar de fazer o que eu tô fazendo só pra abrir o programa e mostrar, tá ligado? Porque eu não sou professor. Mas, se eu estiver desenhando alguma coisa, mexendo com cor, aí se vocês quiserem perguntar lá, eu mostro rapidão. Mas não vai toda vez também. Porque tem muita gente que começa lá do chat, que tá acostumado, que quando alguém entra, assim, fazendo pergunta repetida, que já fizeram todo tipo de pergunta que você imaginar, praticamente todas, a galera já fez naquele chat das lives, sabe? Então, tem muita gente que sempre tá acompanhando as lives que fala assim, pergunta repetida, não sei o que lá, perguntando de novo, não sei o que, de novo essa pergunta, não sei o que lá. Então, acontece assim, né? Você pode acabar sendo meio zoadinho assim, então não me responsabilizo por isso. Mas é que o povo pergunta muita pergunta repetida, assim, em todo lugar, não só nas lives, né? E então é isso. As cores é uma parada que é meio de cabeça, como eu falei. Se você me perguntar se eu uso teoria das cores, essas paradas, não, eu só vou colocando lá, tá ligado? E vou alterando as paradas e vou de acordo com o que eu acho interessante. Beleza, depois que eu faço as cores, mas tipo assim, geralmente, na hora que eu coloco as cores primárias, assim, que eu separo as camadas, né, cada parte do desenho eu separo por camada e layer e tudo mais, e altero do jeito que eu tô curtindo. Tem vezes que eu altero lá pro final do desenho, eu mudo do nada a cor.
tá ligado? Tipo, eu falo, ficou legal, mas dá pra melhorar. Eu vou lá e fico mexendo nas cores várias vezes até eu curtir. Então tem vezes que a cor que eu coloco no início não é a cor que vai ficar no final, sabe? E aí depois que eu faço toda essa parada de escolher a cor que eu curti e tudo mais, eu vou e começo a fazer as sombras. Falar pra vocês, as sombras é a parte que eu menos gosto de fazer. Tudo bem que ele dá um diferencial pro desenho muito da hora, mas eu não gosto, velho. Nossa, eu não sei o que acontece comigo, que eu não curto fazer sombra. Sei lá, não sei se é porque eu tenho que ficar pensando onde tem que pôr sombra, onde que não tem que pôr. Ah, mas eu não sei, não curto, mas eu faço, né? Mas eu já pensei várias vezes em fazer alguns desenhos, começar a treinar, fazer umas paradas sem sombras. Eu acho que pode ficar interessante também, mas isso aí eu tenho que estudar, né? Não consigo fazer do nada assim. Eu acho que eu teria que aprender um pouquinho mais sobre cor, mais ainda, pra poder fazer um bagulho sem sombra bonito, assim. Então a sombra é basicamente a mesma coisa que eu fazia no Illustrator lá, eu não mudei nada em relação à sombra. Eu coloco lá em Multiply, né, em multiplicar, e coloco uma corzinha, dependendo do desenho, coloco um roxo, um avermelhado, às vezes até um azul, assim. Depende do meu gosto, eu vejo na hora lá que cor que fica legal pra sombras. Então eu vou lá fazendo tudo mais. Às vezes eu faço 2 camadas de sombra. Eu acho que nesse desenho aí eu fiz, não lembro, porque pra não ficar a sombra toda igual do desenho, eu pego e faço mais uma pra poder ficar uma sombra mais escura que a outra, assim, às vezes, sabe? Em algumas partes. Então aí eu faço a mesma coisa, eu pego a mesma cor da outra sombra e coloco em Multiply também, só faço por cima dela, sabe? Então ela fica mais escura, basicamente. Então faço isso pra não ficar um bagulho muito só uma cor de sombra e ficar um bagulho meio chapadão. Depois das sombras eu começo a tacar uns degradezinhos assim em algumas partes do desenho, na roupa, no capacete. Nesse caso aí, o que foi muito interessante fazer foi o reflexo no capacete, pra dar uma impressão que era vidro mesmo, sabe? Eu ainda tenho que aprender melhor isso, mas foi um exercício bem legal. E uma coisa que eu não curti tanto, mas eu tentei fazer assim, eu tenho que aprender na verdade, foi fazer o reflexo do planeta ali no vidro dele. Foi meio difícil, mas até que ficou legal. O resultado completo assim ficou bem interessante, né? Sempre tem aí, eu tô sempre aprendendo coisa nova, então foi um aprendizado. Qualquer coisa aí que eu fizer depois, qualquer outro desenho, eu vou melhorando de desenho em desenho, né? Então aí eu vou colocando os degradezinhos e colocando alguns efeitos que... Esses efeitos que eu coloco assim de brilho e tudo mais, é basicamente coisa que eu aprendi mexendo no Photoshop mesmo, sabe? Quando você começa a fazer aquelas montagens meio bizarras assim no Photoshop, bem no comecinho, sei lá, quero fazer um efeito de sabre de luz, aí você faz lá um efeitozinho e tudo mais. Então é basicamente isso, assim. Eu fui aprendendo a fazer os efeitos enquanto eu aprendia a mexer no programa do Photoshop. E é uma coisa que eu sempre recomendo todo mundo que fala assim, eu quero começar a mexer no Photoshop, no Illustrator. Mano, pega e aprende o programa antes. Vai pesquisar no YouTube, tem um monte de tutorial sobre esses programas. O básico, assim, as ferramentas básicas. Então, tipo, não fica com preguiça, vai lá, olha de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Não tenha muita pressa também. Tira uma semaninha aí e vai vendo alguns videozinhos de tutorial pra você aprender as ferramentas e tudo mais. Tenta fazer isso antes de ficar, tipo, meio que fuçando o programa assim, sem saber muitas coisas, porque você pode acabar se frustrando, tá ligado? Porque você não vai entender muita coisa, aí você vai acabar desistindo, ficar bravo e tudo mais. Então, vai lá e aprende os programas, aprende as ferramentas. Faz alguns exercícios pra você entender como é que funcionam as ferramentas antes, pra você depois ir mais a fundo, sabe? E começar a desenhar e tudo mais. Porque eu aprendi assim. Tudo bem que acho que uma boa parte... Eu vi alguns tutoriaizinhos quando eu era mais novo, assim, no YouTube e tudo mais. Mas também eu pegava e ia meio que fuçando, sabe? Então acho que isso me atrapalhou bastante. Porque eu tentava de louco, assim, fuçando. Dependendo da pessoa, isso pode ser bom, tá ligado? De ser de curiosão, assim. Mas eu recomendo você, já que tem tutorial no YouTube, dá uma olhadinha aí, tá ligado? Antes de você ficar aí depois muito bravo por não ter conseguido aprender e fazer os bagulho erradão, assim, sabe? E uma coisa que é muito importante também, que eu sempre falo, é que nem sempre existe uma maneira só de você fazer alguma coisa que você tá querendo. Por exemplo, o brilhinho lá o brilho de um sabre de luz, por exemplo. Não tem só uma forma de você fazer ele, sabe? Tem várias formas. Isso que é legal de você fazer desenho digital. Você não tem só um caminho pra você fazer um efeito, pra você fazer um tipo de pintura, um sombreamento, sei lá. Você tem lá o princípio, né, de como você pode fazer a ideia. Você tem várias formas de você executar essa ideia, sabe? É basicamente uma árvore, tipo assim, a ideia inicial é a árvore, é o tronco da árvore. Mas pra você chegar no tronco da árvore, você tem as raízes, que é vários caminhos, várias formas de execução, sabe? Então, é uma coisa que é muito interessante do digital, é você pegar, explorar esses caminhos e tentar ver da melhor forma. Uma coisa que eu fazia bastante pra aprender a mexer no After Effects, por exemplo, era ver como é que o cara fazia tal animação, tal motion lá, tá ligado? E aí eu pegava e eu mesmo tentava fazer. Eu aprendi as ferramentas tudo certinho, e aí eu via como o cara fazia e eu tentava fazer do meu jeito,
tá ligado? Eu vi a animaçãozinha dele lá e tentava fazer pra ver como é que ficava. Não necessariamente eu fazia igual do cara, mas eu fazia do meu jeito, assim, do jeito que eu achava que ficava interessante. E aprendendo desse jeito, assim. É uma forma também de você aprender, que é você fazer com as ferramentas que você conhece, do seu jeitinho, assim, sabe? Então é uma coisa muito boa também. E depois aí que eu coloco os efeitos e tudo mais, às vezes eu mexo um pouquinho nas cores. Pego lá e coloco umas curvas lá e vou mexendo, tá ligado? No vermelho, no azul, no verde. Não sei, depende muito do desenho, nem sempre eu faço isso. Uma coisa que é bem legal também você fazer é você colocar o desenho tudo numa camada só. Agrupar o resto lá do desenho pra ficar tudo um grupinho só. Pra ficar mais organizadinho também, né? Organizado entre aspas, né? É basicamente esconder a sujeira debaixo do tapete. Mas é uma forma de você organizar os arquivos. E depois que você fez aí tudo numa layer só, o desenho tudo junto numa layer, né? Você dá um Ctrl J lá, coloca um efeitozinho de 3D pra dar aquela, meio que uma certa aberraçãozinha cromática, não sei se eu posso chamar assim, mas é um bagulho que é muito interessante. Aí uma coisa que eu faço às vezes também é colocar uns glitchzinhos, colocar uns brilhozinhos em light color, eu acho, não lembro como é que é o nome da camada. E eu vou fazendo vários efeitos, sabe, que eu já conheço do Photoshop, que eu já fiz várias vezes nesses anos aí que eu mexo nele. Então eu vou mesclando todo esse conhecimento que eu tenho de desenho digital, que não é muita coisa, mas dá pro gasto, né? E de design gráfico e de manipulação de imagem que eu fazia quando era mais novo e tudo mais. Tipo, eu meio que mesclo tudo isso numa parada só, sabe? E isso que, sei lá, eu acho que não vou falar que isso é o diferencial da minha arte, porque eu não acho que minha arte é tão especial a esse ponto. Eu acho que ajuda bastante a deixar minha arte com uma aparência interessante, sabe? Eu colocar todo esse meu conhecimento, sabe, de várias coisas, de vários programas e de várias ferramentas e focar numa parada só, sabe? Pegar todo o meu conhecimento de manipulação, de correção de cor, de, sei lá, design, de fotografia até, talvez, dependendo, e colocar tudo focado na ilustração, então acaba saindo um bagulho interessante às vezes. E acho que isso é muito legal, de você ter conhecimento de várias áreas, assim, não só do que você tá focado em fazer, porque isso te ajuda bastante. Uma coisa que é legal também, né, agora tirando esse espacinho, agora que eu já meio que falei como é que é o processo, pra gente conversar um pouco, que, por exemplo, a minha stream, as minhas lives lá na Twitch, né? Todo o meu layout foi eu que fiz. Eu não fazia muita ideia de como fazia um layout de live, não entendia nada, tipo, eu tinha noção, sabe? De como você colocar tal coisa, mas eu fui fuçando e aprendendo. Uma coisa que o povo me pergunta bastante é sobre o chatbox das minhas lives, assim. É tudo programação, assim, eu não sei mexer em programação, mas eu tenho um amigo que mexe, e aí ele me ajudou a fazer. Hoje em dia até entendo um pouquinho, algumas coisinhas de programação pra chatbox de live e tudo mais, só que ele que me ajudou, sabe? Aí vem alguém e escreve no comentário, mano, ensina a gente a fazer chatbox. Não vou ensinar, porque meu amigo, às vezes ele vende uns chats aí, tem muita gente que trabalha com isso, então, né, não vou fazer. Essas pessoas que querem aprender, as pessoas que fazem isso, quiserem ensinar, eles fazem, eu não vou fazer porque eu não sou especialista nisso. Até porque eu não sou especialista em nada, como eu já falei, né? Tipo assim, é legal você ter vários conhecimentos de várias áreas, assim. Eu sempre curti fotografia, então eu sempre corri atrás. Assim que eu tive oportunidade, eu pedi pro meu pai comprar uma câmera pra mim, que eu tenho ela até hoje. Eu uso pra tudo, pra tirar foto, pra fazer alguns videozinhos aqui pro canal, pra introdução de vídeo, dependendo do vídeo e tudo mais. Design gráfico, me interessei na época de Minecraft, então eu corri atrás de aprender a fazer thumbnail, banner, umas manipulações de imagem, várias coisas. Edição de vídeo, época do Minecraft também. Vi lá os caras fazendo vídeo, queria aprender a fazer vídeo também. Queria gravar minhas gameplays, fui atrás de aprender a editar vídeo, atrás de aprender a gravar vídeo. Então é muito interessante esse bagulho que a gente tem, que é a internet, e a gente ter essa possibilidade aí de correr atrás. Eu sei que nem todo mundo tem um computador muito foda, tem aí, tipo, condições de ter uma internet muito boa. Tem gente que nem tem internet.